Eduardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover, aqui no canal, onde irei falar tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei sobre o capítulo mais recente, o capítulo de número 253, que foi interessante e impressionante em diversos tópicos. Se eu fosse dar uma impressão resumida aqui em 3 pontos, eu diria que foi o poder de Vanica. Eu acho que foi muito interessante ver o auge dela, digamos que o poder máximo. Ela não supera o Zeno, como a gente viu em Transformação Demoníaca, mas aparentemente ela consegue superar o próprio líder da Tríade Negra, que é o nosso querido Dante. O que é interessante, porque a gente não sabe então se o Dante estava usando o ápice dele, porque aparentemente a gente viu, ele é o único usuário da Tríade Negra que conseguiu falar com o seu Akuma. A gente ainda não viu nenhum dos outros membros se comunicando, obviamente eles devem se comunicar, mas não foi mostrado, então fica aquela impressão, será que o Dante ainda consegue atingir um nível maior, 80, 90? Bom, a gente viu o limite da Vanica e é interessante porque 70% não é pouco, ainda mais por conta das maldições que a Megikura pode fornecer, não é mesmo? Então, eu diria que foi interessante isso. O segundo ponto que eu devo ressaltar aqui no vídeo foi o medo de uma rainha, o sentimento de Rodopetica. Eu diria que o Tabata CC mais uma vez colocou, digamos que os laços dela com a realeza de Clover, com a Mimosa, com a Noelle, algo que foi de cortar o hurt, se é que você me entende. E eu acho que foi interessante isso porque chega a ser muito emocionante. Eu acho que foi a determinação da Noelle e a determinação da Mimosa, a Rodopetica. E eu vou ressaltar isso no vídeo. E eu diria que agora é o terceiro ponto que já interliga no que a gente falou no segundo. A determinação de Noelle, o poder da nossa querida maga de Clover. Eu diria que a Valkyria da família Shirva foi insuperável, ela foi magnífica. Porque eu quero que você pense que o Yuno apanhou para 50% do nosso querido Zeno, o Asta apanhou descontroladamente pro Dante, e a Noelle, ela foi a única que conseguiu manter uma luta bem equilibrada com o membro da Tríade Negra. E muitos de vocês podem pensar até, Haru, mas poxa, veja, o Asta ele já havia perdido, digamos que no diálogo, nas filosofias. E assim ele ficou descontrolado. Tudo bem, concordo com vocês. O Yuno, ele perdeu, mas ele já tinha lutado. Tá bom, é aceitável em modos, ó. O Yuno, eu achei que foi meio bem decepcionante ele ter perdido por 55%, mas tudo bem. E daí muitos podem pensar, veja, por exemplo, eles lutaram sozinho, já a Noelle não. Ela lutou com o apoio da rainha, com a mana imensurável da Undine, então é claro que ela teria mais facilidade. Sim, ela teria mais facilidade, mas poxa, eu quero que você perceba que a nossa querida Vanica, ela tem o apoio da Megikura e a gente não reclama, então não vamos reclamar também da Noelle. Vamos pensar pelo lado positivo, pelo menos ela foi uma personagem principal que não apanhou, diferente do protagonista e do rival do protagonista, que são os personagens principais. Então esse é o ponto que eu quero chegar, que a Noelle fez algo impressionante que Asta e Yuno não conseguiram. Mas, para todo caso, não vamos, né, digamos, ficar na hype. Eu ainda acho que a Noelle pode perder, porque tá sendo muito capítulo bom, digamos, positivo pro reino de Clover de Hurt, e eu acho que não vai continuar assim. Eu acho que no próximo capítulo pode rolar uma vitória ou uma tragédia. Mas vamos logo então falar sobre esse capítulo, tudo que eu achei, porque ele foi perfeitinho e eu quero ressaltar tudo ao modo que eu falo também de como foi a cena. Então vamos logo falar de Black Clover e seu capítulo mais recente, que fica mais conhecido como Nero conseguiu selar Vanica. Sobre o capítulo, vamos já de início bem rápido aqui sobre a luta intensa entre Rodopetica, Noelle e Vanica. Meu primeiro elogio foi ao plano da rainha de Hurt, porque era ideal, proposital, com que fosse causada a transformação demoníaca para que ela fosse selada no final. Então a Rodopetica fez um plano que foi mostrado um ótimo trabalho da equipe. Querendo ou não, a Noelle aguentou, digamos que por 7 segundos ou até mesmo minutos, a intensidade e lâminas, digamos que de ataques da nossa querida perigosa Vanica. Então já está em meu elogio porque a Noelle lidou bem com a situação. Digamos que a vasta mana criou um campo onde enfraquecia um pouco os golpes da Vanica, o que fazia com que a mesma ficasse utilizando-se de uma transformação maior, e o trunfo chega que foi o selamento da Nero. Então foi um ótimo plano e está aí meu elogio. No caso, a gente viu que ainda foi uma luta difícil, por mais que eu tenha feito aqui uma maneira bem rápida, que parecia que foi, digamos, bem fácil de lidar, a gente viu que não. A cada 1% que a Vanica utilizava-se da transformação demoníaca de Akuma da Megikura, ela criava um impacto muito maior. Por mais que fosse um campo onde ele era desfavorável, quando ela utiliza-se da transformação demoníaca, digamos que essa fraqueza é apagada. A gente percebe isso no capítulo. Tanto que eu não posso dizer que foi uma luta até de vantagem, mas foi uma luta de igual para igual. A gente pode dizer que foi uma luta de 50% a 40%. 50% de vantagem para a Vanica contra 40% para a Noelle. Então, a gente viu que realmente o trabalho da equipe foi necessário para a vitória de Clover Hurt.
Só que a Vanica, ela lidou muito bem com a situação. Querendo ou não, eu ainda elogio, exalto o poder demoníaco. Querendo ou não, dar um boost, dar um upgrade. Você tava em um campo onde era uma armadilha, era um campo desfavorável, onde você não conseguiria sair. E acontece que essa transformação faz com que você fique em um campo normal, praticamente. A gente viu que os golpes dela eram muito poderosos, causavam uma enorme pressão. E como a Dona Petica diz, golpes comuns, golpes fáceis, magias básicas não irão afetar ela. Por mais que ela esteja em um campo onde é a nossa vantagem, ela vai lidar bem com essa situação porque ela já está utilizando-se da transformação. E a gente viu que foi isso que ocorreu. A cada 1% já era criado um impacto e a gente viu que foi indo para 60%, 50%, até que estava causando vários ferimentos graves na Noelle. Com o desenrolar da batalha, a gente nota no capítulo que a Noelle questiona a Vanica sobre o passado, a sua luta com a sua mãe, a Axis Shirva, maga de Clover. E acontece que praticamente é como se nunca tivesse ocorrido essa luta, porque a Vanica falou, se a coisa do passado já foi acabada, eu não ligo para pessoas fracas, vamos aproveitar o momento atual, o que me interessa é o presente e o futuro. Então é como se a luta anterior, lutas passadas com que ela acabou com o oponente facilmente, são lutas que ela não dá a mínima e não tem nenhuma recordação. Pelo menos aparentemente é isso que é mostrado. Não que Vanica tenha esquecido da oponente, pode ser que daqui 10, 15, 20 capítulos, se a Vanica for presa e a Noelle questionar, fazer perguntas, pode ser que ela fale sobre a Axis Shirva, mas aparentemente ela não liga para o passado e ela não quer saber disso, porque já foi, é uma coisa que não lhe interessa, mas através da fala a gente nota, não é como se ela menosprezasse, mas ela não interessa-se por coisas do passado e oponentes que ela já derrotou, isso é mostrado na fala dela. Então é interessante por conta de que a gente viu que assim é uma luta que infelizmente não vai ter flashback, não vai ter passado, não vai ter origem, pelo menos no momento atual, então a gente viu que infelizmente foi essa a resposta da Noelle, a própria Vanica não deu a mínima, então isso deve ter causado a irritação da nossa querida maga da família Shirva, e a gente viu que isso chega em outro ponto interessante que é em torno do globo ocular. E por que eu digo que isso é interessante? Então, vamos para essa parte. Devido à fala da Vanica, eu penso muito se a luta da Axis Shirva teve uma proporção que seria significativa. Por mais que ela não ligue, não dê a mínima e mesmo, digamos que só ignore, não como se ela menosprezasse o personagem, a gente vê que ela não teve talvez uma recordação como uma cicatriz. Porque eu acho que se ela tivesse uma cicatriz, talvez ela até iria tentar não se recordar, não iria falar do assunto, mas talvez ela falasse da Axer, que foi uma grande oponente para a Noelle, se ela tivesse ganho uma cicatriz, mas isso é minha opinião. Então, com isso, podemos tirar a conclusão que ela não teve nenhum ferimento em volta do olho. Era uma possibilidade que eu acreditava, porque assim poderia ser mostrado o flashback da batalha dela, ela falando com a Noelle sobre a luta com a Axter, só que provavelmente não tem nada disso. Então, infelizmente, a minha possibilidade do porquê ela usa tapa-olho foi meio que por água abaixo em torno de cicatriz. Mas se não foi por cicatriz, qual o motivo do porquê ela usa tapa-olho, Haru? Então, a gente vai para outra possibilidade devido ao capítulo mais recente. A única possibilidade que me vem à tona do porquê ela usa um tapa-olho é em volta da região do globo ocular, seu centro, onde combina o poder dela com o poder de Megicula. Porque a gente viu que realmente ela usa um tapa-olho e não é mostrado o que há em volta do olho. Mas se você se lembrar, todos os personagens quando entram numa transformação demoníaca e atingem uma forma muito alta, eles têm sérias mudanças em torno do corpo dele. A gente viu que aparentemente o Zeno e o Dante têm em volta da testa. A gente viu que o Asta era mais em volta do ombro, embora quando ele ficou descontrolado foi em volta da face também. Então a gente pode dizer que talvez por ter uma boa relação com seu Akuma, a região só combina em um ponto onde fica em volta do olho, mas seria essa a possível fraqueza, talvez também da demônia Megicula? Seria essa a fraqueza da Vanica? Seria esse o ponto onde um golpe combinar pode acabar com ambas? Eu diria que é interessante isso, porque eu quero que você pense que até mesmo os oponentes mais formidáveis têm suas fraquezas. Zagreus, do Arco dos Elfos, é um exemplo disso, por exemplo. Por mais que ele pudesse se regenerar, o ponto fraco dele era o coração. Quando destruído, ele não poderia mais se regenerar e era o fim daquele Akuma. Então, eles também devem ter um ponto fraco. Mas qual seria o ponto fraco que talvez possa parar a transformação de demônio? Ou talvez possa derrotar o próprio demônio? Ou até a própria conexão, digamos que do membro da Tríade Negra? Seria algum ponto em torno do corpo. Então seria em volta do olho, do globo ocular, no caso de Vanica? Então, é uma possibilidade, é minha opinião, do porquê ela usa um tapa-olho. Talvez seja porque ela não quer mostrar o visual da transformação, mas seja por uma causa pequena, porque é uma mudança horrenda em sua aparência, e talvez ela se importe e não quer mostrar isso, mas talvez não era algo meio que insignificante para alguém que quer matar dezenas de pessoas. Talvez sim, talvez não, mas eu diria que o foco mais interessante pode ser por aparência, do porquê ela usa um tapa-olho, porque ela não quer mostrar, digamos que a marca que fica do poder de Megicula em seu corpo, ou talvez seja realmente por ser um ponto-chave onde culmina o centro, porque se for quebrado ali, talvez a regeneração, maldições, acabem a sua conexão com Megicula.
Mas isso é minha opinião, é muito cedo para afirmar, mas um ponto é certo, por mais imbatível que o oponente seja, ele tem suas fraquezas. A gente sabe isso do arco passado. Então, qual seria a fraqueza de Vanica e Megicora? Como cortar a relação delas? Então, aí está a minha possibilidade do que pode ser a fraqueza delas. Espero que você compreenda, espero que você compartilhe sua opinião, se você acha que é algo semelhante, se você concorda, se você discorda de certos pontos. Mas eu acho que é interessante, porque eu quero que você pense, aquele olho, por que um tapa-olho? Por mais que seja um ponto que não seja tão importante, eu acho que é curioso de ver os pequenos detalhes. E a gente viu que em volta da região da sua face, realmente é combinado, digamos que as veias vão ficando mais intensas, como se a transformação ficasse mais intensa nessa região. Mas se ali é o centro, tem algum segredo por trás. Mas para todo caso, aqui está a minha opinião. Agora vamos falar sobre outra parte que foi interessante, porque esse capítulo teve flashbacks, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Nível que pareça, meu querido e minha querida Kohai, chegamos no final do capítulo, porque como eu disse, a gente vai falar do flashback, mas foi esse flashback que fez a determinação para que o final épico surgisse, graças às magas de Clover. E antes que eu esqueça, já quero falar de um easter egg, ou melhor dizendo, só de uma cena que eu achei legal. A gente vê que a Nero, quando tá com a Asta, ela fica em volta do cabelo dele, né? A gente vê que com a Dona Petica, ela até ficou no cabelo no ombro, se eu não me recordo. Mas com a Noelle, ela ficou no ombro. Então foi muito fofinho essa cena, porque a gente viu que a Noelle sempre acha a Nero fofinha. Então foi bonitinho ver, digamos que no treinamento, ela no ombro. Eu achei uma cena legal e que eu deveria ressaltar antes que eu esquecesse. Mas por todo caso, agora sim, falando do ponto-chave aqui que eu queria citar. Foi interessante porque não é só para vingar a Axer Shirba, não é só para salvar o mundo, o continente dos 4 reinos. A gente viu que era para salvar sua amiga, era, digamos que, a grande determinação delas. Porque a gente viu que isso é algo interessante. Se você se recorda, capítulos bem anteriores, quando foi o início do pós-time skip, a gente viu que as garotas se reúnem, digamos que um banho nas termas. E isso foi algo bem legal para fanservice que o Tabata Sensei proporcionou, só que ao mesmo tempo a gente já via o diálogo e o laço sendo criado das garotas. E o mais interessante é que a gente vê isso se concretizar no capítulo mais recente, porque a Dona Petica, ela está com medo. Querendo ou não, ela não quer morrer. Querendo ou não, ela foi pega pela maldição porque ela foi medrosa na batalha contra a Vanica. Ela perdeu aquela batalha porque ela teve medo. E é interessante isso porque ela pode ser uma incrível rainha. Ela pode ter um incrível conhecimento. Ela pode ser uma das rainhas mais importantes dessa geração, digamos que, do universo de Clover. Só que ocorre que, infelizmente, ela admite suas fraquezas e seus erros. E é isso que faz com que eu me cative mais por essa personagem. Ela pode ser, digamos que, uma das personagens que possui a maior mana, tem o espírito da natureza, tem milhares de servos, treina os magos de Clover, mas ela admite sua derrota e admite seus sentimentos. É interessante isso porque ela tem a responsabilidade, o fardo de uma rainha, só que ao mesmo tempo ela tem um grito aprisionado dentro de si de uma jovem que não quer perder a vida, que não quer morrer. E o mais interessante é que ela solta isso diante de Noelle e Mimosa. E é muito bonito, porque naquele momento não era a rainha de Hurt, era apenas uma garota do reino de Hurt. E é interessante porque ela começa a se culpar por estar chorando na frente de magas de Clover, sendo que ela é a rainha, uma das feridas mais responsáveis, que tem milhares de vidas para cuidar. E naquele momento, quando a Noelle e a Mimosa dizem que tudo bem chorar, porque elas são amigas, foi de cortar o Hurt, foi de acabar, foi de desabar o nosso emocional. É uma das cenas que eu acho que vai ser mais emocionantes quando for adaptado em anime, por conta de que, querendo ou não, você não via ali, digamos que uma figura entre reino de Hurt e reino de Clover. Você via apenas duas amigas consolando uma amiga que estava diante do medo, estava sem coragem, não sabia o que fazer, estava em pânico e estava tentando sobreviver. Então foi muito interessante isso, porque aquela memória foi a determinação da Noelle, da Mimosa, de Nero e de qualquer outro mago de querer ajudar a Dona Petica. A cena do Gadia escondido ouvindo a conversa é interessante porque a gente viu ainda mais o laço dele com a rainha. Isso não é a primeira vez, você já nota várias cenas onde o Gadia observa a rainha e é interessante ver isso mais uma vez. Ele sempre tá olhando, sempre tá sendo cuidadoso. Vemos que ele tem uma grande devoção, respeito e admiração pela rainha de Hurt. Ele realmente quer cuidar de sua mestra em modos. Então é interessante porque foi pelo Gadia, foi pela Mimosa, foi pela Noelle, isso foi muito bonito. Seja pela emoção como pela determinação mostrada. Porque a partir disso, a gente viu que elas tinham suas ambições bem centradas e elas estavam mostrando isso na batalha. Seja a Mimosa confrontando o Frog Demon contra a Noelle enfrentando Vanica. E é interessante porque naquele momento a Vanica atinge o auge dela, vai para 70%. Ela já havia causado vários ferimentos na Noelle, que estava ainda aguentando os golpes. E quem surge naquele momento? Isso mesmo, tendo atingido o auge, tendo gritado e expressado, Noelle fala Nero Imada, que é sua chance. E assim mostra o flashback do trunfo deles,
que era Nero. Era o plano da Rodopetica, que era fazer o selamento da Vânica quando estivesse no auge do poder dela, e assim se concluiu o capítulo de uma maneira muito épica e criando hype para o próximo. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Black Clover. Eu diria que foi interessante ter abordado o medo, a responsabilidade da Rodopetica como laço de amizade com Noire e Mimosa. Um fato que foi muito bonito de se ver. Eu acredito que foi o capítulo da Noire mais uma vez, por conta de que, como uma amiga, seja no campo de batalha, ela foi esplêndida. Ter visto a maneira como ela confrontou a Vânica de igual para igual foi sensacional. Muitos vão falar, mas ela teve ajuda, Haru. Tudo bem, mas e a Vânica? Ela teve ajuda da Megikura também, então não vou mais reclamar. Eu acho que foi interessante porque o Yuno, ele apanhou de um cara que poderia utilizar-se da transformação demoníaca em nível 80% e o Zeno usou só 55%. A gente viu que o Asta, ele perdeu para o Zeno sem ter usado 65%. O Asta, na verdade, apanhou para o Zeno sem ter usado 60% praticamente. Então, se você compara esses dois e você vê a Noire, você percebe uma enorme diferença. Tudo bem, a Noire teve uma grande ajuda, ela teve a ajuda da rainha. É a mesma coisa a gente querer então que o Yami ajudasse o Asta e o William ou o Julius ajudasse o Yuno, por exemplo, também. Então daí a luta seria equilibrada. Só que mesmo assim, eu acho que pelo visual é interessante ressaltar isso. Querendo ou não, a Noire teve um suporte, mas quem ficou aguentando a série de ataques, quem lidou, digamos que com a pressão da Vânica foi ela. Ela só teve a mana do espírito da natureza. E se você ver, por exemplo, o Yuno tinha o espírito da natureza. O Asta tinha Black Form. Então, de certa maneira, você percebe que a Noire tinha até mais desvantagem e ela conseguiu lidar melhor que os personagens principais. Mas, para todo caso, digno da wife central de Black Clover, não é mesmo? Então, com isso, é um ponto que eu exalto, eu elogio. Eu acho que a magia de selamento foi uma ótima estratégia por conta de que ela está em seu auge, utilizando-se de todo o seu poder, e assim ela não vai poder ir para 71%, ela não vai poder ir para 75%, porque conforme foi mostrado no próprio capítulo, ela não estava utilizando-se do seu máximo. Então, se for mostrado algo assim, vai ficar algo meio sem noção, eu diria, na minha opinião. Teria que ser algo muito bem feito do porquê ela conseguiu quebrar o selo da Nero utilizando-se de uma transformação maior, ou talvez a Megicula ocupou o corpo dela, daí é alguma coisa louca. Mas eu diria que, por enquanto, não tem como ela sair do selo sozinha, só se o Dante, o Zeno, chegar e daí a gente vê o que vai acontecer. Mas, aparentemente, ela foi pega, está numa armadilha e não vai conseguir sair. É interessante isso porque a gente tem que se lembrar. Recordar do Zerod no final do Arco dos Elfos. Por mais que ele fosse destruído, a sua magia continuou no Reino das Sombras e continuou consumindo o castelo. Então, se a gente for lembrar disso, não é como se o efeito da maldição de imortalidade fosse que, por conta de que, querendo ou não, ela nem foi morta, ela não foi derrotada, ela não foi destruída, ela só foi selada. Então, ainda é uma chave e um mistério como elas vão conseguir quebrar, digamos que a maldição da Megicula. Porque eu acho que a Vânica, mesmo presa em um selo, não vai, digamos que, querer ajudá-las. Mas, por todo caso, ainda a gente não sabe. Mas ainda assim eu gostaria de citar aqui por conta de que elas só selaram. Mas é isso mesmo. Movimentos. A magia, a maldição, aparentemente, ainda vai continuar. O que ocorre é a possibilidade dela não conseguir mais utilizar-se de novas maldições. Por exemplo, se os personagens como o Sveikin apanhar, eu não sei se o efeito da maldição vai continuar. Pode ter que já foi uma maldição realizada, mas digamos que novas maldições, será que serão possíveis ainda surtir efeito? Então essa é a dúvida que fica. Mas, para todo caso, acredito que praticamente tendo falado quase tudo que eu queria desse capítulo, a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Mas antes de falarmos sobre o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que devo enaltecer 3 pontos rapidamente que eu acredito que são relevantes em torno desse capítulo. O primeiro ponto é a confirmação de Rodopetica como mentora de Noire e Mimosa. Isso foi interessante porque eu já acreditava que, ao menos da Noire, ela teria sido mentora. Mas se a gente for ver pelos capítulos anteriores, a sincronia surreal, as combinações de técnicas, fica mais óbvio que ela também foi mentora de Mimosa. E foi legal essa confirmação no flashback desse capítulo mais recente, porque mostra que elas ficaram muito mais fortes graças ao treinamento, ao suporte, ao conhecimento da Rainha de Hurt. Então é um ponto interessante que deve ser enaltecido e ainda mais concretiza mais a possibilidade da Undine se tornar ainda o espírito da Noire, caso a Rodopetica realmente seja derrotada, seja morta pela Vânica. Pelo menos, ao meu ver, concretiza mais, porque elas já tiveram uma relação muito mais próxima, um afeto. Elas foram mestre e discípula, além de serem amigas. Então, eu acredito que fica mais interessante isso, ainda mais por terem o mesmo atributo. Mas, para todo caso, só foi mais uma confirmação. E eu acho que o ponto aqui mais relevante é que foi confirmado que ela foi mentora de ambas.
e eu tinha que destacar isso. O segundo ponto que deve ser enaltecido é em torno do Tabata 6 e seu editor novo. Se vocês se lembrarem do vídeo anterior, eu havia falado que o autor do Black Clover conseguiu um novo editor em meio a essa crise, a esse surto como está o mundo. E foi interessante isso porque, por conta de que ele só tem se comunicado com o editor através do telefone, porque ele só tem trabalhado em casa. Então chega a ser interessante porque o Tabata Sensei diz que pelo telefone ele percebe a energia do editor. Então já surgiu comentários muito engraçados, que o Tabata tem a altura do Asta e o editor tem a energia do Asta. Então, ao meu ver, se a gente juntar os dois, a gente tem o Asta Supremo, caso ocorra uma fusão. Mas, para todo caso, era só um comentário aqui atualizando uma curiosidade em torno do Tabata STC. E para todo caso, o terceiro ponto que não chega a ser tão relevante, mas ainda assim eu quero confirmar que fica mais como uma correção. Se a gente se lembrar, nos vídeos anteriores, a Vanica tinha feito uma fala que dava a entender como se não tivesse ocorrido uma luta contra a Rodopetica. E a gente percebe que realmente a Rodopetica é honesta e diz que aquilo praticamente não foi uma luta, foi a sua derrota, porque ela não aguentou a pressão e o poder da Vanica e Megikura. Mas chega a ser interessante porque realmente teve o confronto. Ela tentou pelo menos derrotar um pouco, mas acontece que ela não continuou, não prosseguiu a luta como está ocorrendo nesse capítulo mais recente, nessa segunda luta, porque na primeira vez ela ficou com medo do poder da Vanica. Chega a ser interessante isso porque a gente acreditava que não havia tido uma luta, a Vanica só tinha chego amaldiçoado e pronto, mas não. Teve uma luta, mas pela fala da Vanica, ela não considera uma luta, mas como foi confirmado pela Rodopetica, ocorreu uma batalha. Só que dessa vez realmente é uma batalha onde não tem mais medo e sim coragem. A gente percebe isso pela cena mais recente. Mas ainda assim eu quero colocar como uma confirmação, porque aparentemente eu acreditava que não havia ocorrido uma batalha e somente um massacre, mas não, teve um confronto, só que foi um confronto rápido. Dessa vez está sendo uma batalha mais séria, como foi mostrado. Mas para todo caso são pontos mais para atualizar conforme são lançados novos capítulos, para que a gente confirme aqui sobre o que realmente ocorreu em torno da primeira batalha e da batalha mais recente, para deixar o vídeo mais atualizado, não é mesmo? Mas para todo caso, aqui estão os 3 pontos que eu ainda queria colocar, porque são referentes a esse capítulo e eu achava interessante ressaltar com vocês para ser uma curiosidade bacana e confirmação e possibilidade do que pode ocorrer ainda pra gente conversar. Mas acredito que agora sim, vamos falar sobre o que podemos esperar para o próximo capítulo da Black Clover. Para o próximo capítulo da Black Clover, eu diria que devemos esperar talvez a derrota da Tríade Negra, a primeira derrota de um membro principal, a neutralização de Vanica Megicula. Eu acho que é interessante isso, porque se realmente o efeito do selo for um sucesso e ela não conseguir escapar, ela não criar, digamos que um superpoder do nada, não superar seus limites, vai ser interessante porque daí eles provavelmente vão focar em diálogos, questionamentos, dúvidas e flashbacks. Talvez um flashback gostosinho em torno da Vanica, mostrar mais do plano ideal da Tríade Negra, talvez até mesmo o flashback que eu tanto queria relacionado a Axter, que eu acho que não vai mais acontecer, mas como ela foi neutralizada, possa ocorrer, a gente ainda não sabe porque é um mistério. Mas se ela realmente não puder fazer nenhum movimento, digamos que eles vão focar na origem, digamos que no objetivo da Tríade Negra, pelo menos é o que eu acho. Para todo caso, é apenas um ponto que eu queria citar. A gente sabe que o próximo capítulo pode focar diretamente nos Tolos Negros após. Eles focam, digamos que o começo, né, do Reino de Hurt na invasão, na parte da Rodopetica, só que depois eles podem focar já no confronto do Yami e do Dante, digamos que o desfecho deles. Então é interessante porque será que Dante da Tríade Negra conseguirá derrotar Yami ou ele será derrotado? Por conta de que os efeitos da maldição, como eu disse, é um mistério. Vai continuar correndo ou não? Para todo caso, a gente ainda nem sabe se é da Megicula, mas eu gosto de ressaltar em todo o vídeo porque ainda é um mistério que a gente deve abordar sempre. Mas eu acho que agora é realmente ideal, digamos que o autor focar em outros personagens, porque se a neutralização for um sucesso, ele já foca, digamos que nas outras partes das lutas e nos outros membros da Tríade Negra. Para todo caso, então, o ponto-chave que a gente tem que ficar pensando para o próximo capítulo é se o efeito da maldição vai continuar ocorrendo, realmente Vanica foi neutralizada, e o que será agora de Rodopetica, Noeri e Nero, como serão os próximos acontecimentos. Mas para todo caso, esperando novas informações, vendo novos capítulos, assistindo novos episódios, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo da Black Clover. Mata, né?